Agora na parte 4 da nossa série Como Deixar de Ser Escravo da Sua Libido, eu quero começar citando um pequeno trecho que você está vendo nesta imagem do filme Watchmen. Então, traduzindo do inglês para o português, abaixo de mim, esta cidade nojenta. Ela grita como um matadouro cheio de crianças retardadas. E a noite fede à fornicação e consciências pesadas. Eu fiz questão de começar a parte 4 com essa citação, porque na parte 4 agora eu vou abordar a minha elaboração de que o problema todo está na artificialidade da vida do homem moderno. Esse é um assunto para o qual eu chamo a atenção no meu livro e eu falo que o maior erro da humanidade foi ter trocado a vida junto à natureza por uma vida urbana baseada na monocultura de algumas poucas espécies vegetais, colocando todo mundo, muvucando todo mundo junto em áreas pequenas, médias e grandes, mas sempre superpopulando todas elas e modificando assim completamente a maneira de viver do ser humano de uma forma generalizada. Então, o problema do qual a libido exacerbada é um sintoma, não é um problema que você vai resolver dentro do teu paradigma atual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se você, essa é uma jornada, esse é um problema cuja jornada da sua resolução vai modificar você como homem. Se você não realizar, se você não passar por nenhuma modificação profunda na sua maneira total de ser, significa que o serviço não está sendo feito. Porque, por exemplo, imaginemos que você tem uma empresa, uma firma, e apareceu um problema lá na produção. Então você vai lá e resolve o problema na produção. Apareceu um problema no departamento pessoal, você vai lá, às vezes você precisa de ajuda para resolver, dependendo do problema. Às vezes apareceu um problema financeiro, às vezes você tem que abrir uma outra firma para poder facilitar o serviço dessa aqui, dependendo do seu fluxo. Então, esses tipos de problemas, ou então você apareceu um problema de saúde em você qualquer, ou apareceu um problema familiar qualquer, um problema logístico, seja de qualquer natureza. Então, esses problemas são problemas que, mesmo por mais difíceis, até mesmo a morte de alguém na família, para a enorme maioria das pessoas, isso é um grande problema. Perdeu um ente próximo, ou então algum parente nem tão próximo, ou perdeu um amigo. São problemas pelos quais as pessoas passam. Mas se você reparar bem, você observar, você vai ver que as pessoas passam por esses problemas, superam esses problemas, resolvem esses problemas e continuam as mesmas pessoas. Elas não se modificam, nem mesmo de uma maneira superficial, pelo fato de terem passado por esses problemas. Agora, se você quer resolver o problema do qual a sua libido exacerbada ela é apenas um dos sintomas, então esse é um problema diferente dos que eu citei anteriormente, porque ele está enraizado em você de forma biológica. Então, ao tentar
superar esse problema, resolver, tomar uma atitude a respeito, uma atitude sincera a respeito da situação, você vai perceber que você vai sofrer mudanças, modificações bastante significativas, tanto quanto radicais também, para melhor. Você vai mudar de paradigma, porque você vai ter que literalmente, isso é que significa você pensar e viver, fazer uma abordagem fora da caixa. Então, se você sinceramente se dedicar a essa empreitada, você, no final do processo, você vai ter totalmente mudado de paradigma. Como num videogame, você vai subir um nível. E esse nível agora vai ser totalmente diferente do nível anterior. Tudo diferente. Então é um videogame bem mais interessante. Então, o que eu quero dizer com o problema nosso ser ter uma causa biológica e estar biologicamente entranhado, enraizado no seu ser? E por onde passa a superação desse problema? A compreensão. Primeiro você tem que identificar o problema, compreender o problema, aí você começa a tomar as medidas cabíveis. Então, a meditação, a autoobservação vai te ajudar nisso tudo. Eu vou abordar isso no capítulo final, no episódio final dessa pequena série. Mas você vai ter que sofrer uma transmutação e eu quero agora explicar como que vai se dar essa transmutação. Então é o seguinte, cada reino vibra com a tendência de transcender a si mesmo, de subir um degrau. O reino mineral, os minerais, eles sempre vibram rumo à obtenção da energia que é conferida aos vegetais. Os vegetais sempre vibram rumo à obtenção das emoções conferidas aos animais. Os animais sempre vibram rumo à obtenção do estado mental humano. Já os humanos, por sua vez, raramente vibram rumo à conquista de seu espírito, de sua alma. Estamos presos nesta colônia penal porque não conseguimos transcender a parcela de nós que ainda pertence ao reino animal. Dedicar-se sinceramente para transcender o animal em você significa vibrar rumo à conquista do seu espírito, da sua alma, se ver livre do que o amarra à existência física. Eu acabei de ler um parágrafo, um pequeno trecho do meu livro O Homem Insubmisso, que está quase saindo do forno finalmente. E se você está vendo esse vídeo muito tempo depois que ele subiu para o YouTube, então com certeza no link na descrição do meu vídeo mais recente vai estar postado o link que te leva a você poder comprar o meu livro, adquirir o meu livro, O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Bom, então, a criação inteira, ela é semelhança, ela é semelhante ao Criador. Então existe um pouco da essência do Criador em tudo que existe, desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, reino animal, o reino humano, que já é outra coisa diferente, e outros reinos que não vou tocar aqui agora, não vou mencionar aqui agora, mas que também fazem parte da nossa realidade cósmica. Então, nessa nossa vida artificial e na inconsciência na qual o ser humano se encontra, as distrações que impossibilitam que você se torne consciente, elas funcionam de maneira muito mais intensa exatamente porque você está vivendo uma vida artificial. Então você não consegue
pegar um norte, você não consegue nortear a sua abordagem, você não consegue nem começar. Então, essa inconsciência, ela impede também que você perceba e, consequentemente, valorize as suas pequenas vitórias diárias, porque a vida e a sua jornada aqui não é feita de nada grandioso, de nada estupendo, como a gente está acostumado a ver em filmes de Hollywood e nas produções, né, globais, lixais aí. São pequenas vitórias, coisas pequenas do dia a dia. E a tendência das pessoas, como a gente pode observar, que tem realmente ocorrido, é esquecer por completo, cada vez mais, essas pequenas vitórias. Isso aumenta e aprofunda ainda mais esse vazio que você sente, principalmente quando você está sozinho. Quando você está no meio da galera, você está no meio da manada, né? Está distraído. Quando você está no seu videogame, você está distraído. Quando você está se empanturrando de qualquer coisa, você está distraído. Quando você está bebendo, você está distraído. Quando você está assistindo o seu jogo de futebol, você está distraído. Quando você está lá no boteco, lá conversando lá com a galera, lá você está distraído. Mas quando você, por algum motivo que seja, seu celular está longe, ou está carregando, está sem bateria, ou você perdeu seu celular, você está completamente sozinho, num lugar, sem fazer nada e sem ocupação nenhuma. Você não consegue ficar ali, relaxado ali, curtindo a sua própria presença por 3 minutos. Alguma coisa começa a te incomodar. Já reparou isso? Parece até que é errado você ficar sem fazer absolutamente nada por 3, 4, 5 minutos. Num domingo. A pessoa não consegue. Na melhor das hipóteses, vamos dizer assim, ela começa a matracar mentalmente. Ela não está presente, ela para de estar ali observando o que está acontecendo à sua frente, visualmente, ela para de sentir o cheiro do que está acontecendo, ela se perde mentalmente. Não tem nada para fazer, não tem um celular para ficar fuçando, não tem nada para ler, não tem, entendeu, pedrinha para ficar jogando dentro d'água, não tem nada. Né? Então a pessoa começa a matracagem mecânica. O robô começa a fazer alguma coisa mentalmente, já que não tem mais nada. Mas relaxando, simplesmente, sem se identificar com nada, é uma coisa muito difícil. Então é exatamente por aí que vai começar o seu caminho. Eu vou abordar isso de maneira mais profunda na última parte. Então, se você não conseguir perceber esse vazio, você não vai conseguir começar essa jornada que vai te permitir sair desse paradigma. E se você não mudar esse paradigma, você não vai conseguir abordar esse problema. Né? Então, eu quero abordar agora aqui o ponto principal, que é até o subtítulo da parte 4, que é o transtorno do déficit de natureza. Que encrenca é essa? Vamos olhar a palavra aqui. Então, o jornalista e pesquisador americano Richard Louv, ele já escreveu, acho que mais de 10 livros, mas tem um livro dele que eu tenho certeza que existe em português, chama-se A Última Criança na Natureza, resgatando nossas crianças do transtorno do déficit de natureza. Então, isso aí é um assunto que 99,999999% das pessoas nunca ouviu falar, nem se interessou, nem tem noção de que é importante. É um dos focos principais do meu livro, a artificialidade que se tornou a vida do ser humano e como que a parte biológica é que mais atrapalha ele sair desse paradigma vicioso e viciante também, que é a sua biologia. Então, no caso do homem, estou falando aqui com homens, logicamente. Esse canal aqui, no meu conteúdo, é feito especificamente para os homens. Então, o homem, duas coisas, o sexo e a comida. Agora, o sexo é mais forte. Ele fala mais forte. Quanto mais jovem o homem, mais forte o sexo vai falar. O sexo vai ditar as regras na sua vida. É a maior distração que vai haver. E você precisa de estar com todos os seus 5 sentidos funcionando a todo vapor, lubrificados e funcionando perfeitamente para você começar a abordar essa empreitada. Mas o que isso tem a ver com o livro do Richard Louv? Ele fala
as abordagens dele têm a ver com educação infantil, então ele faz muitas pesquisas e tem muita matéria, muito conteúdo na área de pedagogia. E ele tem muitos contatos dentro dessa área e ele ouve muitos relatos de professores falando que quando eles tiram os alunos da sala de aula, levam os alunos para um parque, para um zoológico, para uma fazenda qualquer, que os alunos problema, porque toda sala de aula tem aluno problema, ou alunos problema, aqueles encapetados, né? Que lá nos Estados Unidos lá eles dão Ritalin pro moleque, dão, acho que Rivotril, os caramba, acho que Ritalin, não sei, um dos dois eles dão. E agora os experts, né, dos psicólogos, né, dos psiquiatras, eles falaram que o moleque tem ADH, aquela marmota, ela tudo, não, ele é hiperativo, né? Na minha época se chamava criança normal. Agora eles têm nome para essa doença, então lá nos Estados Unidos eles dão Ritalin, dão droga para os moleques, né? A situação está bem pior do que a maioria das pessoas imagina. Vai ficar muito pior ainda antes de começar a melhorar. Então ela estava falando que quando tira o aluno do meio urbano, da sala de aula, daquela caixa de concreto, né? E leva para um ambiente natural, os alunos problema, eles não só dão uma guinada de 180 graus no seu comportamento, mas também eles se tornam líderes. E as outras crianças seguem. Eles se mostram safos, eles têm iniciativa, eles têm energia para poder... Eles gostam de encarar o problema e resolver qualquer problema que apareça. Eles têm prazer de compartilhar o que eles sabem. Eles ficam completamente de destrutivos e contraproducentes, eles se tornam alunos produtivos, interessados. Então ele estava falando que é o seguinte, as crianças das gerações mais recentes, né, quanto mais tecnologia, que está agora no negócio do celular, elas só usam dois sentidos, a visão e a audição, que são os sentidos que mais te enganam. Você tem dois sentidos que muitas das vezes você não pode confiar neles e tem que usar outros sentidos, é a visão e a audição, né? Então, comparando a abordagem dele desse livro com o livro de Aldous Huxley, Brave New World, Admirável Mundo Novo, lançado em 1932, quem está familiarizado com esse livro, eu recomendo muito a leitura desse livro, eu já li tanto em português quanto em inglês, mais de uma vez, pode corroborar o meu relato a respeito é um spoiler aí do livro aí, que a sociedade, de maneira geral, as crianças, os jovens, os adultos, para eles a palavra natureza é um sacrilégio, eles têm pavor de natureza, de quem mora junto à natureza é considerado selvagem. Aquilo lá é um povo selvagem, né? Como se eles vão lá para visitá-los como a gente vai numa reserva na África, por exemplo, ver os animais, né, no zoológico, mas numa reserva, eles vão lá observar os selvagens. Tamanha distância. Agora, o Aldous Huxley não escreveu esse livro porque ele é bonzinho, tentando avisar a gente do perigo adiante, não. Ele simplesmente, aquilo ali foi ele falando como as coisas estão sendo planejadas. Especialmente com a ajuda da família dele, família Huxley. Não precisa acreditar em mim, é só pesquisar. Então, a parte 4 é para chamar a sua atenção para o problema que é a vida artificial para o homem, no que toca especialmente essa parte do sexo e no vício em sexo, aí vai aparecendo as ramificações, né? Aí o cara fica viciado em pornografia, aí dentro da pornografia ele começa a ficar viciado em várias perversões diferentes que não existiam no começo da jornada. E nessa jornada da pornografia também o cara acaba ficando broxa, isso aí é fato. O cara não funciona mais com perereca de verdade. Cascuda de verdade para ele não interessa mais. Quer dizer, interessa. Esse aqui é o problema. Ele se interessa, mas ele não funciona mais.
E se você não pratica a autoobservação, porque se você pratica a autoobservação, no que você está ali viciado em ficar se masturbando vendo filme pornô, você começa também a observar que quando você tenta, você pega o mal no começo. E quanto mais você pratica isso, mais antecipadamente você se posiciona com relação a qualquer problema. Então você começa a perceber que, né, no comecinho de tudo, você está começando a ficar... Você vê que quando você está funcionando melhor na frente da telinha ali, assistindo qualquer coisa pornô, do que quando você começa a ter dificuldade a sua piroca levantar quando você está com uma mulher de verdade, carne e osso. O cascudo ali está ali presente. Tem vários relatos disponíveis aí para você em leitura, em matéria, em vídeo. Pesquisa para você ver como é que esse negócio de pornografia é mais difícil o cara se livrar do vício de pornografia do que cocaína, crack. Não é sacanagem não, seu João. Vício em jogo, tem gente viciada em aposta, né? O cara perde até as cuecas, né? Aposta em jogo aí, jogatina, de tudo quanto é tipo. Não interessa se é carta, se é dado, não interessa que tipo de jogo que é. Né? Briga de galo, briga de cachorro, corrida de cavalo, tem tudo isso aí nesse planeta aqui, nesse umbral. Então, a parte 4 é para chamar a sua atenção de como que a sua vida ficou artificial e você vai ter que fazer alguma coisa a esse respeito. De alguma maneira, existem várias maneiras, de alguma maneira você vai ter que se aproximar mais da vida natural. Isso se você quiser sinceramente lidar com esse problema. Então, dentro da meditação, você vai se descobrir, se descobrindo, se autoconhecendo, você vai descobrir quais são os seus valores, você vai descobrir qual é o seu real valor intrínseco de uma forma geral, e você vai poder finalmente começar a dedicar a si mesmo. Você vai começar de uma maneira produtiva e de uma maneira efetiva a preencher esse vazio que existe em você. Esse vazio tem sido preenchido por muito sexo, em primeiro lugar, por muita comida, por vício, cigarro, bebida, cocaína, crack, maconha, várias coisas. Várias coisas. Está sendo substituído. Compras excessivas, né? E você, pelo fato de não ter as técnicas, não ter a prática, nem saber que existe esse negócio de se auto-observar para se conhecer, para poder sair do buraco de onde você está, você nem percebe que tem um buraco, então você fica perdido por conta disso. E você nem sabe que você tem uma vida completamente artificial, não é assim que era para você estar vivendo a sua vida. Então, no que você começa a investir nas coisas que realmente te interessam, o sexo vai começando a perder o interesse para você. É lógico, você vai ter várias recaídas, é um processo. Não é uma coisa, opa, aprendi massa, beleza. Então, né, igual o cara tô com dor de cabeça, tomou aquele remédio, acabou a dor de cabeça. Não é assim. Né, tá com problema na firma lá, né? Vai lá, 2, 3 dias resolveu o problema, ou uma semana resolveu o problema, ou meia hora resolveu o problema. Não é assim. É um processo. Então, aqui é só chamando a sua atenção para isso. Pondere sobre isso. Reflita sobre isso. Pense muito sobre isso. Várias vezes. O que você pode fazer para tornar a sua vida, chegar a sua vida mais próxima ao realmente. Atividade física. É um começo. Porque a vida natural do homem é muita atividade física. As pessoas vivem vidas totalmente sedentárias. A pessoa só se move na hora que ela tem que sair de casa para entrar no buzu, ou no Uber, ou para entrar no carro, para ir para o serviço. Agora nem isso mais, né? Todo mundo só socar dentro de casa e fazer porra nenhuma. Adquirir um animal de estimação, olha, tem 1000 coisas que você pode fazer. Lógico, todo mundo, o pessoal que está acostumado com o meu conteúdo aqui já sabe que, né? Em última instância, que é para onde eu estou indo agora, é realmente virar ogro, xereque mesmo e mudar para a zona rural. Então, essa aí é o extremo. Mas pode ser de forma radical, pode ser de forma gradativa. Você pode ter uma vida mista. Entendeu?
Você pode simplesmente, né, arrendar, alugar ali um sítio ou um pequeno pasto ali, colocar ali uma criação qualquer ali, não interessa o que é. Existem várias coisas que você pode fazer, então comece a considerar isso e prepare-se para a parte final, que é a parte 5, que nós vamos falar sobre esse processo de autoobservação, né, as ferramentas para isso, e vamos finalizar essa nossa série. Então é isso aí, te vejo na parte 5, aqui é o tiozão, aquele abraço de sempre, over and out.